Imagine um cenário de aridez implacável, onde a areia domina e a vida parece uma miragem. O sol castiga sem piedade, a esperança de água se esvai. Agora, visualize esse deserto transformado. Rios caudalosos irrompendo do solo rachado, flores exóticas desabrochando em cores vibrantes, o canto de pássaros substituindo o silêncio. Uma paisagem que desafia a lógica natural, um milagre de proporções épicas que transcende a compreensão. Essa é a imagem poderosa e mística que o profeta Isaías nos convida a contemplar. Uma promessa que ecoa, sussurrando sobre uma transformação divina que desafia o impossível. No coração do Antigo Testamento, Isaías se destaca como um farol de profecias e poesia, navegando entre a repreensão e a sublime esperança. Isaías, o príncipe dos profetas, viveu em um período tumultuado, testemunhando a decadência moral e espiritual de seu povo, a ameaça de invasões e o exílio iminente. Contudo, em meio a avisos de julgamento, sua voz se eleva com uma melodia de restauração e redenção, pintando quadros vívidos de um futuro glorioso. É nesse contexto que encontramos a joia rara de Isaías 35, uma passagem que brilha com a promessa inconfundível de um deserto que florescerá. A desolação física e espiritual era palpável para os contemporâneos de Isaías. Judá estava à beira de um precipício, terras ameaçadas, fé abalada, futuro incerto. As imagens de deserto e sequidão não eram metáforas. Refletiam a dura realidade de um reino desviado, enfrentando as consequências da desobediência. A terra prometida, que deveria ser um jardim fértil, por vezes parecia um espelho da alma árida de seus habitantes. Neste cenário de desesperança, a profecia de um deserto que se tornaria um jardim edênico não era apenas poética. Era uma declaração revolucionária da soberania e do amor de Deus, capaz de reverter o irreversível. Isaías 35 é uma tapeçaria de imagens exuberantes, convite à imaginação e à fé. Descreve a transformação da paisagem, o deserto e a terra sedenta exultarão, o ermo se alegrará e florescerá como narciso, e também a restauração do ser humano. Olhos de cegos se abrirão, ouvidos de surdos se desimpedirão, o coxo saltará como cervo e a língua do mudo cantará. Essa promessa vai além da fertilidade do solo. Aponta para a cura profunda e abrangente, renovação completa que abrange corpo, mente e espírito. É a promessa de um caminho sagrado, onde a impureza não terá lugar, e os redimidos andarão com cânticos e alegria eterna. Esta promessa antiga, gravada nas páginas de um livro milenar, ressoa com potência surpreendente. O que significa para nós que o deserto florescerá? É metáfora para a esperança em tempos de crise, profecia literal sobre a restauração de Israel, ou um vislumbre de um futuro escatológico onde a criação será renovada? A profundidade e a natureza multifacetada desta visão nos convidam a uma jornada de descoberta, explorando as camadas de significado por trás dessas palavras. Prepare-se para desvendar o mistério de um deserto que não apenas se recusa a permanecer estéril, mas que é destinado a explodir em vida, um testemunho eterno do poder transformador e da fidelidade divina. Mas para compreendermos a magnitude da promessa de Isaías 35, para de fato sentirmos o eco da esperança que ele anunciava, precisamos primeiro mergulhar na escuridão que a precedeu. A visão de um deserto florescendo, de um caminho santo surgindo onde antes havia apenas aridez, não era apenas uma imagem poética. Era uma afronta radical à realidade brutal que Israel conhecia há séculos. A história do povo de Israel é, em grande parte, uma saga de desolação, uma tapeçaria tecida com fios de exílio, opressão e perda. Desde os primeiros murmúrios de desobediência, a terra prometida, outrora transbordante de leite e mel, começou a sentir o peso de um destino incerto.
Cativeiros se sucederam, cada um arrancando um pedaço da alma da nação. A Babilônia, com suas muralhas imponentes e rios caudalosos, tornou-se o palco de um lamento profundo, onde os salmos de Sião eram cantados com lágrimas nos olhos, sob o olhar vigilante de opressores. Aquele não era apenas um cativeiro físico, era um aprisionamento do espírito, uma dúvida lancinante sobre a fidelidade de seu Deus e a validade de suas próprias promessas. A terra, sem seus guardiões, começou a murchar. Séculos de invasões, guerras e domínios estrangeiros transformaram o que fora um jardim em um deserto literal. As vinhas foram arrancadas, as oliveiras derrubadas, as cidades, antes vibrantes, reduzidas a montes de ruínas e poeira. O solo, outrora fértil, tornou-se árido e pedregoso, um reflexo da alma de um povo disperso e esquecido. Não era apenas a terra que estava desolada, era o próprio coração de Israel. A fé, antes uma chama ardente, por vezes se reduzia a brasas moribundas, sufocadas pelas cinzas de templos destruídos e a ausência de uma voz profética clara. A esperança, um bem tão precioso, era um luxo que poucos podiam se permitir em meio a tanto sofrimento. A dispersão, a diáspora, espalhou os filhos de Abraão pelos 4 cantos do mundo, tornando-os peregrinos em terras estranhas, sempre à mercê de impérios e preconceitos. A identidade, tão ligada à terra e ao templo, fragmentou-se. Como poderiam ser um povo com um propósito divino quando sua própria existência era uma sucessão interminável de perdas? A desolação não era apenas um estado geográfico ou político, era uma condição existencial, uma ferida aberta que atravessava gerações, deixando uma marca indelével na psique coletiva. O deserto se tornara não apenas o cenário, mas a própria metáfora da vida de Israel. Nesse cenário de desespero quase absoluto, onde a intervenção humana parecia fútil e a esperança uma miragem distante, a promessa de Isaías soava com uma força estrondosa. Quem poderia imaginar que o deserto literal e figurado, o solo estéril e a alma ressecada, poderiam um dia florescer? A magnitude dessa profecia reside precisamente no abismo entre a realidade e a visão. Somente uma intervenção divina, um poder que transcende a compreensão humana, poderia reverter séculos de degradação, restaurar a terra e, mais importante, reacender a chama da esperança em um povo que havia esquecido o que era a plenitude. A promessa de um caminho santo no deserto, de águas jorrando em terras secas, não era apenas uma previsão de mudança climática. Era a garantia de uma transformação radical, uma ressurreição da vida onde a morte parecia ter reinado suprema. Era a promessa de que, apesar de tudo, o Criador não havia esquecido seu povo e que a jornada de Israel, por mais longa e árdua que fosse, culminaria em uma glória inimaginável. Após séculos de desolação e corações partidos, Isaías 35 irrompe como uma sinfonia de esperança. Não é um sussurro, mas um brado profético. O profeta comanda: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Esta é uma convocação divina à resiliência. Em meio ao desespero, a voz de Deus chama seu povo a levantar-se, a crer na promessa que se desdobrará. A fraqueza humana é confrontada pela força onipotente, preparando o palco para o inimaginável. O deserto, antes símbolo de sofrimento, será reescrito pela mão divina, transformando a essência da paisagem e da alma. A mensagem de Isaías prossegue, dirigindo-se aos medrosos de coração. Dizei aos turbados: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com retribuição divina. Ele virá e vos salvará. A promessa de restauração aqui não é passiva, mas uma intervenção ativa e poderosa. A vingança e retribuição são manifestações da justiça divina.
restaurando o roubado e corrigindo injustiças. É a garantia de que a desolação não terá a última palavra, que o sofrimento terá fim e o Criador agirá para libertar e redimir. Essa é a base para os milagres que virão, um prelúdio para a completa transformação. Então, a profecia atinge seu ápice com a descrição de milagres que transcendem a compreensão humana. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então, o coxo saltará como o cervo e a língua do mudo cantará. Estas não são meras curas pontuais, são a reversão completa da deficiência humana, um sinal inequívoco da intervenção divina. O cego, que vivia em trevas, vê a luz. O surdo, que habitava o silêncio, ouve a melodia da vida. O coxo, preso à imobilidade, salta com a agilidade de um cervo, e o mudo, que não podia expressar, entoa cânticos de louvor. É a restauração física, sim, mas também a cura espiritual, a libertação de correntes invisíveis que aprisionam a alma. A visão detalhada dessas maravilhas nos convida a refletir. Qual aspecto de nossas próprias vidas ou de nossa sociedade precisa de uma intervenção tão milagrosa? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. E não se esqueça de deixar o seu like para que mais pessoas descubram essa mensagem transformadora. Mas a transformação não se restringe ao indivíduo. Ela se estende à própria terra. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a areia movediça se tornará em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas. A paisagem árida e estéril, símbolo da desolação, é radicalmente redefinida. O deserto, antes sinônimo de escassez, torna-se fonte de vida abundante. Rios brotam, lagos emergem onde havia areia, e a terra sedenta é saciada por mananciais inesgotáveis. Essa é uma imagem poderosa da restauração ecológica e da provisão divina em plenitude. Onde havia ausência, a superabundância. Onde havia sede, a saciedade. Deus transforma qualquer deserto em um jardim. E culminando essa visão gloriosa, Isaías descreve o caminho santo. Ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para eles, para os que por ele andarem. Este caminho não é apenas uma rota física, mas uma via de santidade e redenção. Os resgatados de Deus andarão por ele, livres de impurezas, guiados pela luz divina. A tristeza e o gemido serão substituídos por alegria e júbilo. É a promessa de um paraíso redescoberto, uma nova era onde a presença de Deus é palpável e a felicidade plena. A partir do século XIX, um movimento sem precedentes começou, o retorno do povo judeu à sua antiga pátria. Após quase 2 milênios de exílio, a visão de uma terra desolada, marcada por séculos de abandono, atraiu seus filhos. Não era um retorno fácil. A paisagem era, em grande parte, pântano malárico ou deserto árido, desafiando qualquer vida próspera. Contudo, impulsionados por fé ancestral e desejo inabalável de reconstrução, os pioneiros trabalharam, drenaram, plantaram, sonhando com a ressurreição daquele solo. O sionismo não era apenas político, era uma profunda conexão com as raízes e as promessas tecidas na sua história milenar, desafiando a própria natureza. Paralelamente à revitalização física, ocorreu um milagre linguístico, o renascimento do hebraico. Por séculos, fora uma língua litúrgica e acadêmica, praticamente extinta do uso diário, relegada aos textos sagrados. Mas, com a chegada dos imigrantes e o fervor da reconstrução, figuras como Eliezer ben Yehuda dedicaram-se a ressuscitá-lo, transformando-o de antigo em moderno e vibrante. Crianças nasceram e cresceram falando hebraico, escolas foram estabelecidas, e a língua dos profetas floresceu como a voz de uma nação. Esse renascimento não é apenas um feito cultural,
É um eco profundo da profecia, onde línguas emudecidas pela história agora cantam a esperança e a identidade de um povo restaurado. Talvez o cumprimento mais visual seja a transformação agrícola do deserto. Onde antes havia apenas areia, hoje prosperam campos férteis, pomares e estufas de alta tecnologia. Israel, com sua escassez crônica de água, tornou-se líder global em gestão hídrica e agricultura desértica. A invenção da irrigação por gotejamento, a dessalinização em larga escala e o desenvolvimento de culturas resistentes à seca não são meros avanços. São a materialização da promessa de que águas irromperão no deserto e torrentes na estepe. O Vale do Arava, outrora inóspito, agora exporta produtos agrícolas, um testemunho vivo de que o deserto pode, de fato, florescer como a rosa. Além da agricultura, Israel emergiu como um centro global de inovação tecnológica, a Startup Nation. Em setores como cibersegurança, medicina, inteligência artificial e energia renovável, o pequeno país produz avanços que impactam o mundo. Essa explosão de criatividade e engenhosidade reflete uma vitalidade que transcende a mera sobrevivência. É um florescimento intelectual e econômico, transformando uma região outrora estéril em polo de prosperidade e conhecimento. A visão de uma terra que alegra-se e floresce não se limita à vegetação. Estende-se à mente humana, à capacidade de inovar e construir, demonstrando que a vida brota onde antes havia apenas silêncio e esquecimento. Esses ecos modernos da profecia de Isaías 35 levantam questões profundas. Seriam os avanços de Israel, o retorno do povo e o florescimento do deserto o cumprimento literal da antiga promessa? Muitos movimentos de fé veem nessas transformações um claro sinal dos tempos, a mão divina agindo na história contemporânea. Contudo, o debate permanece. O que já se cumpriu e o que ainda está por vir. A visão completa de Isaías, com seus cegos vendo e coxos saltando, aponta para uma redenção ainda mais profunda, talvez um milagre que transcenda a tecnologia humana. Mas a vitalidade de Israel no século XXI, contra todas as probabilidades, nos convida a contemplar a possível manifestação de uma promessa milenar. No entanto, por mais inspiradoras que sejam as transformações no Israel moderno, e por mais que nos maravilhemos com o deserto que floresce pela engenhosidade humana e a bênção divina, a verdadeira magnificência de Isaías 35 aponta para um cumprimento que transcende qualquer esforço terrestre. É uma promessa de restauração que vai além da revitalização de uma nação ou de um ecossistema. Fala de um ápice, de uma era messiânica onde a plenitude do reino de Deus se manifestará de forma inquestionável. Um paraíso redescoberto que não é apenas um lugar físico, mas um estado de ser, uma realidade espiritual e existencial que aguarda a humanidade. Esta é a visão final, o clímax da esperança profética. Nesse cenário escatológico, o deserto não apenas florescerá, mas as próprias leis da natureza e da existência serão reordenadas. Os olhos dos cegos serão abertos não apenas para ver a beleza terrena, mas para contemplar a glória divina. Os ouvidos dos surdos serão desimpedidos para ouvir a voz do Criador e a melodia da redenção. Os coxos saltarão com uma alegria que desafia a gravidade, e a língua dos mudos irromperá em cânticos de louvor. Não se trata de milagres isolados, mas de uma nova ordem cósmica, onde a dor, a enfermidade e a tristeza serão banidas para sempre. A água, símbolo de vida e purificação, jorrará em abundância, não apenas para irrigar a terra, mas para saciar a sede de justiça e paz de toda a criação. A promessa é categórica. Haverá um caminho, o caminho da santidade, que guiará os redimidos.
Nele, nem mesmo os insensatos se perderão, pois a presença divina será uma luz constante, dissipando toda a escuridão e confusão. Não haverá leões nem animais ferozes, simbolizando o fim da violência, do medo e da opressão. A segurança será absoluta, a paz reinará soberana. É a visão de um mundo onde a harmonia perdida no Éden é plenamente restaurada e a comunhão entre Deus e a humanidade é reestabelecida em sua forma mais pura e eterna. Esta é a fidelidade inabalável de um Deus que cumpre cada sílaba de sua palavra. Para os crentes de hoje, Isaías 35 não é apenas um texto antigo, mas um farol de esperança que ilumina o futuro. Ele nos lembra que, por mais sombrias que pareçam as circunstâncias atuais, por mais árido que o deserto da vida possa se mostrar, a promessa de restauração final permanece firme. É um convite à fé inabalável, à paciência e à perseverança, sabendo que a justiça prevalecerá, a cura virá e a alegria será plena. A profecia nos encoraja a olhar além do visível, a antecipar o cumprimento glorioso de todas as promessas divinas e a viver com a certeza de que a dor é temporária, mas a glória que virá é eterna. Assim, Isaías 35, com suas imagens vívidas e sua promessa audaciosa, permanece como um dos pilares mais poderosos da esperança escatológica. Do deserto florescendo em Israel hoje, a visão do reino messiânico, ele nos convida a contemplar a fidelidade de Deus e o futuro glorioso que ele tem reservado. É uma jornada profética que termina não com um ponto final, mas com uma exclamação de triunfo e júbilo. Se esta exploração profunda de Isaías 35 despertou sua curiosidade e fé, então você não pode perder nossos próximos vídeos, onde desvendaremos mais mistérios e profecias bíblicas. Muito obrigado por ficarem até o final. Reforçamos um convite direto e instigante. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado, garantindo que você nunca perca nenhuma revelação ou estudo importante, porque isso fortalece o canal e mostra ao YouTube que este tema é relevante. E por fim, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos que precisam ouvir esta palavra hoje. Seu gesto multiplica o alcance e mantém esta missão viva.